No coração de uma planície dourada, onde o rio serpenteava lentamente como se carregasse a memória de séculos, erguia-se uma cidade que parecia desafiar o próprio tempo. No início, eram poucos templos e estruturas simples, erguidas com devoção e esforço humano. Mas algo mudou. Uma ideia, quase um sussurro coletivo, tomou conta da mente dos homens, em construir não apenas para honrar o divino, mas para eternizar sua própria existência. Assim começou a ascensão de Baga. Ao amanhecer, quando a neblina ainda cobria os campos como um véu delicado, Coden já estava de pé. Suas mãos, calejadas e marcadas por anos de trabalho, seguravam firmemente um martelo de madeira. Ele não se lembrava exatamente de quando começou a trabalhar na construção dos templos. Talvez tivesse sido ainda jovem, quando os primeiros grandes projetos começaram a surgir. Ou talvez tivesse sido antes, quando seu pai já moldava tijolos sob o mesmo sol inclemente. Para Coden, os templos não eram apenas estruturas. Eram parte da paisagem, como o rio ou o céu. Mas havia algo diferente nos últimos anos. O ritmo acelerara. Onde antes se levantava um templo por vez, agora eram dezenas. Torres surgiam como brotos após a chuva, espalhando-se pelo horizonte. Mais alto, dizia o capataz, apontando para o céu. Sempre mais alto. Coden obedecia. Não questionava. Mas, às vezes, enquanto ajustava um bloco de pedra ou alinhava uma fileira de tijolos, sentia um peso estranho no peito. Como se aquela pressa tivesse um custo invisível. Não muito longe dali, em um mosteiro cercado por árvores antigas, o jovem monge Ananda copiava manuscritos com extrema precisão. Seu mestre, um homem de fala suave e olhar profundo, acreditava que o conhecimento deveria ser preservado acima de tudo. As palavras são mais duradouras que a pedra, dizia ele. Um templo pode ruir, mas uma ideia pode atravessar gerações. Ananda acreditava nisso. Ou pelo menos tentava acreditar. Mas, ao olhar pela janela do mosteiro, ele via os templos surgindo incessantemente. Monges eram convocados para abençoar novas construções quase todos os dias. Nobres faziam doações grandiosas, buscando o mérito espiritual em troca de suas riquezas. Havia algo inquietante nisso. Certa noite, enquanto os sinos ecoavam ao longe, Ananda perguntou: Mestre, em por que construímos tantos templos? O velho monge demorou a responder. Porque os homens temem o esquecimento. E isso os salva? O mestre fechou os olhos. Não necessariamente. No palácio, o ar era diferente. Perfumes raros, tecidos finos, paredes adornadas com ouro. Ali, a construção dos templos era vista sob outra perspectiva. Lady Terry observava o horizonte da varanda. Cada nova torre que surgia representava algo além da fé. Era poder. Influência. Legado. Seu marido, um nobre influente, financiava vários templos ao mesmo tempo. Era uma competição silenciosa entre as famílias mais ricas. Quem construiria o maior? O mais belo? O mais sagrado? Nosso nome será lembrado por séculos, disse-lhe certa vez, com um sorriso satisfeito. Mas Lady Terry não compartilhava do mesmo entusiasmo. Ela visitará os campos recentemente. Vira os trabalhadores exaustos, as terras ressecadas, os canais de irrigação negligenciados. E o povo? Perguntou ela. Eles também serão lembrados? O marido ignorou a pergunta. As estações começaram a mudar. O que antes era previsível tornou-se incerto. As chuvas atrasaram. O rio, outrora generoso, começou a recuar lentamente, como se estivesse sendo sugado por uma força invisível. Nos campos, os agricultores observavam o céu com preocupação. A terra rachava sob seus pés. As colheitas diminuíam. Coden percebeu a mudança primeiro nas pequenas coisas. O barro que usavam para fazer tijolos estava mais seco, mais difícil de moldar. A água precisava ser buscada cada vez mais longe. É só um ciclo, disse um colega. Vai passar. Mas Coden não tinha tanta certeza. No mosteiro, Ananda começou a registrar os acontecimentos. Não apenas textos sagrados, mas também observações do mundo ao seu redor. A terra está mais árida. O rio recua. Os homens continuam a construir.
Ele mostrou seus escritos ao mestre. Isso é importante? Perguntou. O velho monge respondeu. Talvez seja o mais importante de tudo. Enquanto isso, no palácio, as tensões cresciam. Relatórios chegavam de diferentes regiões, em escassez de alimentos, revoltas locais, dificuldades na coleta de impostos. Ainda assim, as ordens permaneciam as mesmas. Construir. Sempre construir. Precisamos manter a fé do povo, dizia um conselheiro. Os templos são símbolos de estabilidade. Lady Teri discordava. Ou são distrações, murmurou. Certa tarde, Coden desmaiou enquanto trabalhava. O sol estava mais forte do que nunca, e a água era racionada entre os trabalhadores. Quando acordou, estava à sombra de um templo inacabado. Ananda estava ao seu lado, oferecendo-lhe água. Você precisa descansar, disse o monge. Coden riu, sem humor. Descansar? E deixar o templo incompleto? Ananda olhou para a estrutura imensa que se erguia acima deles. Quantos já foram construídos? Coden pensou por um momento. Perdi a conta. E quantos ainda serão? Dessa vez, Coden não respondeu. Os presságios começaram a surgir. Alguns diziam ter visto rachaduras nas paredes dos templos mais antigos. Outros falavam de sonhos estranhos, cidades vazias, torres desmoronando, o som do vento ecoando entre ruínas. No mosteiro, o mestre de Ananda ficou doente. Tudo é impermanente, disse ele, em sua última conversa. Até mesmo aquilo que parece eterno. Então por que continuamos? Perguntou Ananda. O mestre sorriu, com tristeza. Porque os homens raramente aprendem antes de perder. No palácio, Lady Teri tomou uma decisão. Ela começou a visitar os templos não como patrona, mas como observadora. Conversava com trabalhadores, monges, agricultores. E o que viu a assustou. As histórias eram sempre as mesmas, em cansaço, escassez, medo. Em uma dessas visitas, ela encontrou Coden novamente. Você acredita que isso vai durar? Perguntou ela, apontando para os templos. Coden olhou ao redor. Eu acreditava. E agora? Ele hesitou. Agora, eu não sei. A seca se intensificou. O rio tornou-se um fio de água. Os campos, antes verdes, transformaram-se em extensões de poeira. Ainda assim, os templos continuavam a subir. Mas algo havia mudado. O ritmo já não era o mesmo. Os trabalhadores estavam mais lentos. Os materiais, mais escassos. E, acima de tudo, havia um silêncio crescente, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. Ananda decidiu deixar o mosteiro. Ele queria ver mais. Entender mais. Caminhou pelos campos, visitou vilarejos, conversou com pessoas comuns. E escreveu. Escreveu sobre a cidade, sobre os templos, sobre os homens que os construíam e os que os financiavam. Mas, acima de tudo, escreveu sobre o que estava por vir. No palácio, as notícias finalmente se tornaram impossíveis de ignorar. A produção agrícola havia colapsado em várias regiões. As reservas estavam diminuindo rapidamente. Precisamos agir, disse Lady Teri. Mas a resposta foi lenta, hesitante. Décadas de prosperidade haviam criado uma ilusão de invulnerabilidade. Agora, essa ilusão começava a se desfazer. Coden já não trabalhava como antes. Seu corpo estava cansado demais. Em vez disso, passava seus dias observando os templos que ajudara a construir. Havia orgulho ali. Mas também arrependimento. Talvez tenhamos construído demais, disse ele a Ananda, quando o encontrou novamente. A Ananda assentiu. Ou talvez tenhamos esquecido de construir o que realmente importava. Os primeiros templos abandonados começaram a aparecer. Sem recursos para manutenção, algumas estruturas foram deixadas de lado. O vento começou a desgastar suas paredes. A areia se acumulava em seus corredores. Era um sinal. Um aviso. Mas poucos estavam dispostos a reconhecê-lo. Lady Teri, agora cada vez mais isolada em suas preocupações, escreveu uma carta.
Nela, descrevia tudo o que havia visto, a seca, a fome, o declínio. Mas, no final, escreveu algo mais. Construímos como se o futuro fosse infinito. Esquecemos que ele não é. Ananda continuou a escrever. Seus textos não eram apenas registros. Eram reflexões. Sobre poder. Sobre fé. Sobre a fragilidade das grandes obras humanas. Ele sabia que talvez ninguém lesse suas palavras naquele momento. Mas acreditava que, um dia, alguém leria. E entenderia. Code morreu em uma manhã silenciosa. Sem cerimônias grandiosas. Sem monumentos. Apenas um homem comum, que ajudou a construir algo extraordinário. Ananda registrou sua história. Porque, para ele, aquilo também era importante. Com o passar dos anos, Bhagan começou a mudar. Não de forma repentina, mas gradual. Como uma chama que se apaga lentamente. Os templos permaneciam. Muitos deles ainda impressionantes, ainda majestosos. Mas a cidade ao redor já não era a mesma. E, no silêncio que se seguiu, restaram apenas as histórias. Histórias de ambição e devoção. De construção e colapso. De homens que tentaram desafiar o tempo, e descobriram, tarde demais, que ele sempre vence. E, talvez, entre as sombras dos templos, ainda ecoe uma pergunta. Até que ponto a grandeza é sustentável? E quando ela se torna o início do fim?